Por meio de suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro abordou como a velha imprensa omite, distorce, manipula e se aproveita de situações de crise para depreciar o governo Bolsonaro. Eduardo pontuou: o governo já conseguiu equalizar a questão do oxigênio em Manaus. O atraso do Brasil é realmente ter aquelas pessoas sem qualquer escrúpulo que se aproveitam de situações de crise como oportunidade para se aproveitar politicamente e tentar denegrir o presidente. Como foi equalizado, não se fala mais no assunto. Nesse contexto, ele salientou: como a tentativa é sempre de denegrir o presidente Jair Bolsonaro, falaram que não tinha plano de vacinação ou planejamento. Após a aprovação pela Anvisa, em menos de 24 horas já estavam sendo distribuídas para os estados. Essa é a guerra que a gente está vivendo. Assista. Fala pessoal, o governo já conseguiu equalizar a questão de falta de oxigênio em Manaus. Então, por hora, o problema está resolvido. Vale destacar, sim, a ajuda dos artistas, Gustavo Lima e vários outros contribuíram para que o oxigênio chegasse até Manaus para solucionar o problema. E a gente vê que o atraso do Brasil é realmente aquelas pessoas que, sem qualquer escrúpulo, tentam se aproveitar. Nesses casos de crise, eles enxergam uma oportunidade para se aproveitar politicamente, só para tentar denegrir o presidente. E como foi equalizado, não se fala mais no assunto, Pouca gente dá os devidos méritos ao governo federal, mesmo que não tenha sido um problema gerado pelo governo. O governo fez a sua parte, fez repasses bilionários para Manaus, que inclusive os governos locais lá, o estadual, teve problema com a secretária de saúde chegando até a ser presa. Parece que isso daí tudo já foi esquecido, já foi deixado de lado, porque o importante é construir narrativas para tentar desgastar o governo. E aos poucos eles vão conseguindo ter entrada em uma ou outra pessoa que não tem acesso à informação correta. Com relação à vacina, que agora virou-se a página de Manaus, agora é vacina porrada em cima do presidente. O presidente sempre falou o seguinte, que desde que a Anvisa chancelasse, que não teria problema. O problema foi o quê? Porque João Dória, inicialmente, não queria que a Coronavac, a vacina que vem da China, mas não é aplicada nos chineses, não queria que passasse pelo crivo da Anvisa. E para piorar, ele tensionou ainda mais a questão quando ele fala em vacinação obrigatória. João Dória não é das pessoas mais confiáveis, não goza de tanto prestígio junto à população. E cada anúncio dele, certamente, botava uma pulga atrás da orelha das pessoas. E para fechar essa questão, inicialmente foi amplamente divulgado que a vacina tinha mais de 70% de eficácia, mas quando passou pelo crivo da Anvisa, provou-se ali ter pouco mais de 50%. Ainda assim é válido? É válido, muita gente vai querer tomar, mas tem que dar a opção, a liberdade para as pessoas. Não sou eu que vou dizer o que você vai injetar dentro do seu corpo, É você que é o responsável por isso. E como a intenção é sempre criar narrativas para denegrir o presidente, denegrir o Bolsonaro, disseram que não tinha plano para vacinação, que estava atrasado, etc. Em menos de 24 horas, o Ministério da Saúde, através das Forças Armadas, destaque para a Força Aérea Brasileira, já está levando para todos os estados de maneira proporcional, como o ministro Pazuello havia dito. Mas a gente tem que fazer ecoar essa voz. Falam que o governo tem problema de comunicação. Não é isso. É porque a comunicação... Você só consegue sair dessa quase doutrinação em canais independentes. É mídia como Terça Livre, outros veículos de comunicação independentes, os Pingos nos Is da Jovem Pan também. Informação boa, gosto muito do Fiuza, do Augusto Nunes, de todo mundo ali. Enfim, então é mais ou menos essa aí que é a guerra que a gente está vivendo. Se você puder compartilhar, essas informações são muito interessantes. E mais do que isso, seguir o presidente nas redes sociais e compartilhar o que ele coloca ali, porque ali sim está a verdade. E no mais, a gente depois, mais para frente, olha para ver como é que está se dando não só as compras de material que estão dando problema aí, covidão pelo Brasil inteiro, mas a questão da vacina. E na vacina especificamente, não é que o governo está desdenhando. A vacina que virá para o Brasil, ela está vindo da Índia. Só que a Índia, houve uma crítica forte. Como é que poderia a Índia enviar essa vacina saindo de lá para o Brasil,
sendo que nem a própria população local começou a ser vacinada. Então, devido a essa pressão popular, isso gerou alguma instabilidade e atrasou o envio dessas vacinas aqui para o Brasil. Mas o problema já está sendo solucionado. Eu acho que muito em breve essas vacinas, a chamada vacina de Oxford, né, ou AstraZeneca, chegará ao Brasil. Ela tem eficácia de quase 80%, já foi aprovado pela Anvisa também, e aí a população terá essas duas opções. E obviamente, né, a Índia, que é uma democracia, tem organismos, tem instituições e tem transparência muito maior até do que alguns vizinhos seus que estão produzindo as suas próprias vacinas. Isso daí deixa a pessoa mais confortável, mais segura de confiar na vacina. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabelli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né? Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que é, embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem. Às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com o narcotráfico, com o crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né? A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela, né? Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos
abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né. Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né. Então, sim. Tá. Bom, só rapidamente a questão de... não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Bom, isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, eu tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria... 15 segundos. Esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né. Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né. Sobre fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de enfim, coordenação entre vários órgãos desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né. Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima. Estive na Operação Acolhida, aquilo é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente a de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Tá, sim. Sim. Só queria relembrar